A faixa de Gaza é uma estreita faixa de terra localizada no Oriente Médio na região conhecida como Levante. Ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo a noroeste e faz fronteira com Israel ao norte, leste e sudeste e com o Egito a sudoeste. Com uma área de aproximadamente 365 km², a faixa de Gaza seria o 11º menor país do mundo e com uma população estimada em cerca de 2.400.000 habitantes, esse território seria o terceiro país mais densamente povoado do mundo, apenas atrás de Mônaco e Singapura. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco sobre a história desse território palestino, que leva o nome de uma das cidades mais antigas do mundo. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. De acordo com escavações realizadas no sítio arqueológico de Tel Sakan, a ocupação da faixa de Gaza pelos primeiros humanos modernos ocorreu por volta de 4000 a.C. O assentamento de Tel Sakan foi o primeiro assentamento humano na região e remonta entre 3.300 e 3000 a.C. Esse assentamento começou como uma fortaleza egípcia e existiu até meados de 2250 a.C. Por volta de 2100 a.C., o povo semita conhecido como cananeu chegou na região do Levante e ocupou o território que passou a ser conhecido como Canaã. Entre 2000 e 1800 a.C., surgiu um pouco mais ao sul do antigo assentamento de Tel Sakan o assentamento de Tel El-Ajul, que também passou a servir como um forte. Em 1650 a.C., o Egito passou a ser governado por cananeus que ficaram conhecidos como Hicsos. Eles deram início à 15ª dinastia do Egito e o assentamento de Tel El-Ajul começou a crescer. Mas em 1550 a.C., a 15ª dinastia do Egito chegou ao fim, os Hicsos foram expulsos do Egito e o assentamento de Tel El-Ajul foi totalmente destruído. Em 1457 a.C., na Batalha de Meguido, uma coalizão rebelde de cidades-estado vassalos cananeus foi derrotada pelas forças egípcias sob o comando do faraó Tutemés III e o Egito estabelece o seu domínio sobre Canaã. O Egito colonizou a região de Tel El-Ajul mais uma vez e uma cidade que se tornaria a atual Gaza começou a se desenvolver. Ela serviu como a capital administrativa da província egípcia de Canaã e se tornou uma parada na rota das caravanas sírio-egípcias. Gaza ficou sob o domínio do Egito até 1200 a.C. aproximadamente, quando a província de Canaã entrou em colapso e o controle egípcio chegou ao fim. Nessa época, os chamados povos do mar, particularmente os filisteus que habitavam a região do Mar Egeu, ocuparam a região correspondente à atual faixa de Gaza e partes de Israel mais ao norte. Os filisteus estabeleceram a Filisteia, uma confederação formada pelas cidades de Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ecrom e Gate, que ficaram conhecidas como a Pentápolis Filisteia. De acordo com os textos bíblicos, no início do século X a.C., durante o reinado de Davi, o Reino Unido de Israel expandiu sua influência e os filisteus se tornaram vassalos dos israelitas. E em 930 a.C., com a divisão do Reino Unido de Israel nos reinos de Israel e de Judá, é provável que a Filisteia tenha conseguido conquistar sua autonomia, mas se manteve sob influência israelita. Em 730 a.C., a Filisteia foi conquistada pelo Império Assírio, mas em 601 a.C. voltou para o controle egípcio quando o rei babilônico Nabucodonosor II tentou conquistar a região, mas foi derrotado pelo exército do Egito perto de Gaza. Já em 568 a.C., o Império Babilônico consegue finalmente capturar Gaza, que por volta de 539 a.C. passa para o controle persa do Império Aquemênida. Nessa época, Gaza passou a desfrutar de uma certa independência e conseguiu florescer. Em 332 a.C., o Império Macedônico de Alexandre o Grande sitiou Gaza, que era a última cidade a resistir no seu caminho para a conquista do Egito. Depois de resistir por 2 meses ao cerco, Gaza foi finalmente conquistada pelos gregos. Os defensores da cidade lutaram até a morte enquanto que mulheres e crianças foram levadas como escravos.
e a cidade foi reassentada por beduínos vizinhos que simpatizavam com o governo de Alexandre o Grande. A cidade foi reorganizada em uma polis, ou cidade-estado, e a cultura grega ganhou raízes na região de Gaza, que ganhou a reputação de ser um centro de aprendizagem da filosofia grega. Com a divisão do Império Macedônico após a morte de Alexandre o Grande, Gaza passou para o controle do reino ptolomaico, permanecendo assim até 200 a.C., quando foi conquistada pelos Seleucidas. Em 64 a.C., o Império Romano conquista praticamente toda a região da Palestina. No ano seguinte, a cidade de Gaza é incorporada ao Reino da Judéia e, a partir de 6 a.C., passa a fazer parte da província romana da Judéia. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70, Gaza se tornou uma cidade ainda mais importante. Durante todo o período romano, Gaza foi uma cidade próspera e recebeu a atenção de vários imperadores. Em 130, o imperador Adriano inaugurou em Gaza um grande estádio, onde passaram a acontecer competições de luta livre, boxe e oratória. Com a divisão do Império Romano em 395, Gaza passou a fazer parte do Império Bizantino e a cidade prosperou ainda mais. Nesse ano, a conversão de Gaza ao cristianismo foi acelerada pelo Santo Porfírio, que foi bispo de Gaza entre os anos 395 e 420, e em 402, o imperador Teodósio II ordenou a destruição de todos os 8 templos pagãos na cidade. Em 634, após a Batalha de Ajnadaim, as forças árabes muçulmanas do Califado Rashidun conquistam grande parte da Palestina e, sob o comando de Amir ibn al-As, sitiam a cidade de Gaza. Em 637, a guarnição bizantina é derrotada, mas os habitantes da cidade não foram atacados e a cidade não foi destruída. Acredita-se que isso se deve ao fato da cidade ter sido o local onde o bisavô de Maomé, Hashim Manaf, viveu como comerciante e foi enterrado. Gaza passou a fazer parte da província árabe de Bilad al-Sham, sob a administração do distrito de Jund Filastim, e a chegada dos árabes em Gaza causou uma mudança drástica na cidade. Todas as suas igrejas foram transformadas em mesquitas, inclusive a Catedral de São João Batista, que se transformou na Grande Mesquita de Gaza. Rapidamente, a população adotou o Islã como religião, o árabe se tornou a língua oficial e a população cristã foi reduzida a uma minoria insignificante. Em 661, Gaza passou a fazer parte do Califado Omíada, em 750 do Califado Abássida e a partir de 969 do Califado Fatímida. Em 1100, após a Primeira Cruzada, os cruzados tomaram o controle de Gaza, que foi incorporada ao recém-criado Reino de Jerusalém. E em 1149, o rei Balduíno III construiu na cidade um castelo e a grande mesquita foi transformada na Catedral de São João. Em 1187, os Aiyúbidas liderados por Saladino capturaram Gaza e em 1191 destruíram as fortificações da cidade. Em 1250, o sultanato Aiyúbida é conquistado pelos mamelucos, mas os Aiyúbidas permaneceram com o controle de Gaza até o ano 1260, quando os mongóis liderados por Hulagu Khan destruíram completamente a cidade. Depois disso, os mamelucos expulsaram os mongóis, assumiram o controle da cidade e começaram a administrar a região. Durante o período mameluco, Gaza foi novamente transformada em uma cidade próspera. Nesse período, a cidade se tornou populosa e foram construídas muitas mesquitas, hospitais e banhos públicos, além de pousadas para viajantes chamadas de caravansários. Além disso, os mamelucos permitiram que os judeus que foram expulsos pelos cruzados pudessem retornar para a região de Gaza. Em 1516, o Império Otomano incorporou Gaza e no ano seguinte estabeleceram na região o Eialete de Damasco, ao qual Gaza passou a fazer parte. Em 1585, Ahmad ibn Ridwan assumiu o governo do Eialete de Damasco e, durante o seu governo, a cidade se tornou um centro cultural e religioso islâmico e Gaza serviu como uma espécie de capital da região da Palestina. A grande mesquita foi restaurada e banhos turcos e bancas de mercado se proliferaram.
Ridwan governou até 1605 e essa época é considerada a última era de ouro da história de Gaza e das áreas circundantes. Em 1805, o Egito se tornou uma divisão administrativa praticamente autônoma do Império Otomano quando o albanês otomano Muhammad Ali Pasha assumiu o posto de wali do Egito. A partir desse momento, Gaza foi culturalmente dominada pelo vizinho Egito e em 1832, depois de ter conquistado a província da Síria Otomana, Muhammad Ali Pasha conquistou também a cidade de Gaza. Em 1838, Gaza já era descrita como uma cidade densamente povoada e no ano seguinte a cidade foi atingida pela peste bubônica. Em 1840, enquanto a cidade ainda se recuperava dos efeitos da peste, os otomanos atacaram a cidade e, depois de inúmeras batalhas, Gaza foi reconquistada pelos otomanos em 1841. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos conquistaram Gaza após a rendição otomana na Terceira Batalha de Gaza. Em 1923, após o fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota otomana, entrou em vigor o Mandato Britânico e os britânicos assumiram a administração da Palestina. Durante as décadas de 1930 e 1940, Gaza passou por uma grande expansão e novos bairros como Rimal e Zeitun foram construídos ao longo da costa. Por causa do aumento da população judaica na região da Palestina nas décadas anteriores, foi aprovado em 29 de novembro de 1947 o plano de partição do Mandato Britânico da Palestina, estabelecendo um território judeu e outro árabe, ao qual Gaza passaria a fazer parte. Os árabes rejeitaram a proposta e o aumento da violência levou a uma guerra civil que terminou em 1948 com a criação do Estado de Israel. A cidade de Gaza e a área circundante passaram a ser chamadas de Faixa de Gaza, que passou a ser controlada pelo Egito. O estabelecimento do Estado de Israel levou à Primeira Guerra Árabe-Israelense, que terminou em março de 1949 com os acordos de armistício assinados entre Israel e seus vizinhos. O acordo de armistício Israel-Egito estabeleceu as atuais fronteiras da Faixa de Gaza e foi estabelecido pelo Egito nessa área o protetorado de toda a Palestina. Esse protetorado ficou sob a jurisdição de uma entidade criada pela Liga Árabe chamada de Governo de toda a Palestina. Como esse governo foi ineficaz e quase sem nenhuma influência sobre a Faixa de Gaza, ele foi dissolvido em 1959. Em 1967, após a vitória israelense na Guerra dos Seis Dias, Israel ganhou o controle sobre a Faixa de Gaza e toda a Península do Sinai. Teve início uma luta armada contra Israel que atingiu seu pico entre 1969 e 1971, mas foi esmagada pelas forças de defesa israelenses. Em 1982, como parte dos termos de um acordo de paz assinado entre o Egito e Israel, a Península do Sinai foi devolvida para o Egito, mas a Faixa de Gaza permaneceu sob controle israelense. Em 1987, ocorreram uma série de protestos violentos dos palestinos que ficaram conhecidos como a Primeira Intifada, e Gaza se tornou o centro de confronto durante a revolta. Em 13 de setembro de 1993, Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, uma organização reconhecida internacionalmente como representante oficial do povo palestino, assinaram os Acordos de Oslo, onde estabeleceram objetivos para o estabelecimento de um Estado palestino em troca de reconhecimento mútuo. Em 1994, Israel se retirou da Faixa de Gaza, deixando a Autoridade Nacional da Palestina, um órgão governamental controlado pelo Partido Fatah, para administrar e policiar o território. E em 28 de setembro de 1995, o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, assinaram em Washington o Acordo Provisório Israel-Palestina sobre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. O acordo permitiu que a liderança da Organização para a Libertação da Palestina se deslocasse para os territórios ocupados e concedeu autonomia aos palestinos. No entanto, esse acordo foi contestado pela organização política radical conhecida como Hamas e outras facções palestinas, que lançaram uma onda de ataques a Israel
e levou o governo israelense a construir uma barreira ao redor da faixa de Gaza para evitar os ataques. Em 2005, Israel retirou suas tropas da faixa de Gaza e retirou também os milhares de israelenses que tinham se instalado no território. Em 2006, o Hamas venceu de forma surpreendente as eleições legislativas palestinas, as primeiras e únicas eleições palestinas genuinamente livres. Os líderes do Hamas rejeitaram todos os acordos assinados com Israel e se recusaram a reconhecer o direito de existência do país. Ainda nesse ano, Israel bombardeou a faixa de Gaza no que ficou conhecido como a Operação Chuvas de Verão, motivada pela captura de um soldado israelense por militantes palestinos. Em 2007, o Hamas derrubou as forças do Fatah da faixa de Gaza e, em resposta, os membros do Hamas foram demitidos do governo da Autoridade Nacional da Palestina na Cisjordânia. Após a tomada da faixa de Gaza pelo Hamas, o território foi sujeito a um bloqueio mantido por Israel e pelo Egito para impedir o rearmamento do Hamas e para restringir os ataques de foguetes palestinos. Em 2014, o Hamas e o Fatah assinaram um acordo de reconciliação e formaram o Governo de Unidade Palestina na Cisjordânia e na faixa de Gaza, mas as eleições gerais previstas para ocorrer até dezembro desse ano não se concretizaram. Então, em 17 de junho de 2015, o Governo de Unidade Palestina foi dissolvido, depois do presidente da Autoridade Nacional da Palestina, Mahmoud Abbas, afirmar que era incapaz de operar na faixa de Gaza. Em março de 2018, os palestinos da faixa de Gaza iniciaram a Grande Marcha do Retorno, uma série de protestos semanais ao longo da fronteira Gaza-Israel. E em 2023, o Hamas lançou uma série de ataques a Israel a partir da faixa de Gaza, considerados os maiores ataques desde a fundação do Estado de Israel, resultando em um contra-ataque israelense pouco tempo depois. Atualmente, a economia da faixa de Gaza é gravemente prejudicada pelo bloqueio quase total do Egito e de Israel, pela elevada densidade populacional e pelo acesso limitado à terra. A renda per capita da faixa de Gaza foi estimada em cerca de $3.100 em 2009, ocupando apenas a 164ª posição do ranking mundial. E ainda de acordo com uma estimativa de 2009, cerca de 70% da população está abaixo da linha da pobreza. O IDH da faixa de Gaza é de 0,676, o que é considerado médio, ficando abaixo da média das regiões palestinas, que é de 0,715, e sendo comparado ao IDH de El Salvador, que é só o 125º maior do mundo. E essa é a história da faixa de Gaza, esse pequeno e sofrido território palestino, com uma rica história milenar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.